Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Ria Investimento trazendo mais vídeo. E hoje nós vamos estar analisando aqui algumas notícias de resultados trimestrais, declarações de dividendos e olhando como foram os resultados dessa empresa, analisando as ações e os seus indicadores. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. E lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Mas antes de começar, não esqueça de estar se inscrevendo aqui, que nós estamos rumo à meta de 800 inscritos. Falta muito pouco. Então não esqueça de se inscrever, compartilhar aí e ativar o sininho para receber os nossos conteúdos. Então vamos começar aqui falando da primeira empresa, que vai ser a VEG. Vamos começar pegando aqui o... VEG entrega balanços consistentes, mas deve desacelerar em 2024, aponta analistas. A ação salta 6% após o resultado. Pegando aqui simplificadamente, no quarto trimestre de 2023, a empresa apresentou um resultado muito bom, aí com um lucro líquido na casa de 1,74 bilhões de reais e um EBITDA muito bom também de 1 bilhão 820 milhões de reais. Esses números vieram muito assim alinhado com as expectativas do mercado, que seria um resultado muito bom. Veio alinhado, então com isso providenciou uma valorização em suas ações no pregão. Aqui a VEG ainda manutenção eficiente para operações de unidades industriais no Brasil e no exterior. Falou em boas demandas por produtos no ciclo longo. Disse que o mix de produtos vendidos continuarão contribuindo para o desempenho. Então foram um desempenho muito saudável pelos seus produtos que tiveram uma alta demanda que influenciou muitos resultados. E além de um resultado muito bom que já animou o mercado, ele ainda anunciou o pagamento aí intermediários, podemos dizer, e complementar de 1 bilhão 249 milhões de reais aí como dividendo complementar. Mas junto com isso também anunciaram a aprovação do aumento de capital que irá para deliberação de Assembleia Geral. Esse aumento de capital será no valor de 1 bilhão de reais. O capital sairá aí de 6,5 bilhões para 7,5 bilhões. Então, um aumento aí de 1 bilhão. Após todas essas notícias aí de dividendo, aumento de lucro e também a aprovação da aumento de capital, as ações saltaram aí 6% ali nas 14 horas e 5 minutos, chegando a R$ 36,38. Mas os analistas ainda apontam que esse ano a empresa poderá passar por algumas dificuldades, então seus resultados desacelerarão. Pegando aqui as suas ações, né, para nós estar fazendo uma análise, é uma empresa que está cotada a R$ 36,63, com aí um dividend yield de 1,6%, 38 centavos. Acumula uma desvalorização nos últimos 12 meses de 6,66% e no mês atual uma valorização de 12,26%. Como vocês podem ver aqui, a ação saiu ali de uma casa de R$ 33 e saltou para mais de 36. Pegamos aqui nos últimos 5 anos, vocês vão ver que é uma empresa que saiu de uma faixa de R$ 8. Então, quem comprou e segurou por todo esse tempo aqui acumula uma valorização de mais de 282%. Então, mostrando que é uma companhia que se valorizou muito nos últimos 5 anos. É uma empresa que tem 200 milhões de liquidez, só tem ações ordinárias, 100% de tag along, 2,29% de participação no Ibovespa. E os seus indicadores mostram que é uma companhia que podemos dizer assim que seus indicadores estão inflados, eu costumo chamar. Porque é uma empresa que está subvalorizada, está muito valorizada aí, extremamente valorizada. Está parecendo empresas norte-americanas, como Apple, que costuma ser bem robusto mesmo, os indicadores dela. Com um PL de mais de 30 anos, então se você investisse em forma de lucro, ela pagaria em 30 anos o valor investido. Um PVP aí de 9, então significa que a cada R$ 1 que a empresa tem, você está pagando R$ 9,54, pagando cerca de 854% a mais do que de patrimônio que ela tem, um EV/EBITDA de 25 anos, lucro por ação de R$ 1,18. O preço justo da empresa aí para o PVP está em 1, ela teria que estar cotada a R$ 3,84.
A empresa tem dívidas muito controladas, a margem bruta de 31% e uma margem líquida de 15%. Então, se nós formos pegar a cada R$ 100 em motores que ela vende, supondo, R$ 31,56 viram receita, e depois de pagamentos de impostos, depreciação e amortização, funcionários, operação, em tudo aí, tudo, o que sobra de lucro para ela é R$ 15,70. A empresa tem um ROI de 30%, que é um ROI muito bom, cresce suas receitas 25% ao ano, que é excelente, e o seu lucro cresce em 34% ao ano, mostrando que a companhia também tem uma eficiência muito boa. A empresa costuma pagar dividendo 2 vezes ao ano, sendo aí em março e agosto. A empresa nunca pagou um dividendo muito bom, porque por ser uma ação que está muito valorizada, os resultados dela acabam ficando, os lucros dela e os pagamentos acabam ficando muito irrisório perto do valor da ação. Como vocês podem ver aqui, mesmo com esse resultado extraordinário que a empresa deu, aqui ainda vai ser corrigido, mas ainda o resultado não passou de 2022, não passou muito. Ficou ali na mesma faixa, então demonstrando que foi um crescimento muito pífio, podemos dizer assim. E ela paga em média 54,14% de payout. A empresa tem um patrimônio líquido aí de 16 bilhões, uma dívida de 2 bilhões, uma disponibilidade em caixa de 5 bilhões, uma dívida líquida de menos 2 bilhões, e um valor de mercado de 153 bilhões. Como vocês podem ver aqui, o seu patrimônio é de 16 bilhões, mas seu valor é de 153 bilhões, mostrando que está extremamente inflado. O que é dívida bruta e o que é dívida líquida? Dívida bruta é quanto a companhia deve em geral. Já a sua dívida líquida é basicamente a dívida bruta menos o valor que ela tem em caixa que dá a sua dívida líquida. Basicamente se ela pegasse toda a dívida bruta, pegasse o dinheiro que tem em caixa, pagasse essa dívida, quanto ainda sobraria? No caso, 2 bilhões de reais em caixa. Eu até agora não entendi muito por que a empresa fez um chamamento aí de aumento de capital de 1 bilhão, sendo que a empresa tem mais de 2,8 bilhões de reais em caixa. Eu achei um pouco desnecessário, mas a gestão viu que seria necessário, então eles que estão lá, eles devem estar tendo algum projeto. A Gerdau aí, que é junto com a metalúrgica Gerdau, a Goal e a GGBR, né, mais fácil falando, ambas as duas os lucros são o mesmo, porque é uma hold controlada. O lucro da Gerdau caiu em 45%, aí uma baixa anual de 45%. E o lucro nesse trimestre aí de 2023, o quarto trimestre, foi de 732 milhões de reais. Aqui nós vamos estar vendo na matéria que foi um lucro aí de 732 milhões de reais, não entrou em consenso com o mercado projetava algo em torno de 815 milhões de reais, aí é um montante de queda no seu lucro de 45%, o seu EBITDA aí ajustado totalizou 2 bilhões de reais, uma redução de 48%, a sua margem EBITDA atingiu 13,90%, aí uma baixa de 6,3 pontos percentuais. E sua receita líquida somou 14,716 bilhões aí, passa com um recuo aí de 18%. O que impactou os resultados da Gerdau? O que impactou os resultados dela foi o alto preço do minério de ferro, que quem lembra, desde o ano passado, veio começando numa subida brutal, que perdurou no primeiro trimestre também. Então o primeiro trimestre pode ser impactado, que foi onde estavam os maiores preços ainda. Agora, recentemente, no segundo trimestre que a gente já estamos entrando aí, né? Segundo trimestre, para o segundo trimestre que vai ser o resultado mais limpo. Porque no primeiro trimestre ainda vai ser muito impactado, porque foi janeiro inteiro, quase fevereiro inteiro, então impactou muito. Agora que a gente já entrando para o segundo trimestre, finalizando o primeiro trimestre, a gente vamos começar a ver um resultado melhor, porque o minério de ferro ontem caiu 5% e hoje também deu uma desacelerada, que acaba fazendo uma economia para geral. E ainda tem muitas coisas que vão estar ocorrendo. Se o governo criar impostos para as empresas chinesas metalúrgicas aí, né, e siderúrgicas, vai estar beneficiando a Gerdau abruptamente. Agora teve a abertura do mercado americano, norte-americano aí, com a redução aí, zeragem das taxas, que vai ajudar nosso aço a entrar ali. Ela pretende estar entrando no México, então isso vai estar influenciando muitos resultados aí, a recuperação econômica também dos países da América Latina, como
a Argentina, que apresentou aí uma redução no seu aumento de inflação e um superávit mensal depois de 12 anos consecutivos em déficit. Então, mostrando que isso pode impactar muito aí e reaquecer as economias desses países, aumentar a demanda por aço e beneficiar a Gerdau. Então, pegando aqui, as suas ações estão cotadas a R$ 21,84, um preço irrisório, na minha opinião, com dividendo de 7%. Nos últimos 12 meses pagou R$ 1,61 de dividendo, acumula uma desvalorização de 17% nos últimos 12 meses, uma valorização de 4% no mês atual, que é as ações preferenciais, e ela tem as ordinárias também. Ela tem 100% de pega longa e 210 milhões em liquidez, 1% de participação no Ibovespa. É uma empresa aí que, ao contrário da VEG, não tem essa área tão inflacionada aí. Deixa eu desaproximar. Tem aí um PL muito bom de 4% aí. Em 4 anos ela pagaria todo o valor investido em forma de lucro. Tem um PVP de 0,76, simbolizando que a empresa está com um desconto de 24% em suas ações. O EV/EBITDA está em 3 anos, o lucro por ação está R$ 4,63. O seu valor patrimonial é de R$ 28. A gente conseguimos estar vendo aqui que sua dívida também é muito controlada. A sua margem bruta é 17%, então mostrando que também é bom para a empresa isso. Então ela tem aí uma margem de R$ 17,50 em receita aí bruta e na sua receita líquida R$ 11,77. Um ROI de 16%, ficando aí perto dos 15%, que é o que eu peço. E as receitas vêm crescendo cerca de 17,42% ao ano, demonstrando que a companhia vem sim se desenvolvendo. É uma empresa que, ao contrário da VEG, paga muito, muito, muito mais dividendo com a separação trimestral aí, que fica em março, maio e agosto, e entre novembro e dezembro eles revezam ali. Conseguimos estar vendo aqui embaixo também que é uma companhia que foi afetada no ano de 2023. Ela já teve anos de prejuízos, que foi aí no caso de 2015, 16, 17, que foi aí quando o Brasil enfrentou um período econômico muito turbulento. Depois ela se recuperou, mas mesmo nesses anos turbulentos a empresa nunca deixou de pagar dividendos e fica com uma média de payout de 35% e esse ano está em 21%, demonstrando que ainda ela pode acabar distribuindo mais. O seu patrimônio líquido é de 50 bilhões, a sua dívida líquida aí é de 5 bilhões, dívida bruta de 11 bilhões e a disponibilidade de 6 bilhões. E o valor de mercado de 37 bilhões. Como vocês podem ver, o patrimônio é muito maior do que o seu valor de mercado, uma coisa que não acontece na VEG. E além de tudo isso, ambas as empresas Metalúrgica Gerdau e a Gerdau anunciaram dividendos para nós acionistas. O valor do dividendo aqui, que foi anunciado pelas empresas, fica algo na casa de 5 centavos por ação da Metalúrgica Gerdau e 10 centavos por ação da Gerdau, ambas ordinárias e preferenciais, com o pagamento aí da Metalúrgica para dia 13 e da Gerdau para o dia 12, um dia antes a Gerdau vai estar pagando. O valor serão calculados, creditados com base na posição acionária do dia 1 de março de 2024, simbolizando que vocês ainda têm algo na casa de 9 dias para estarem fazendo aquisição dessas ações. A partir aí do dia 4 de março, as negociações serão já ex-dividendo, que esse vai ser em uma sexta-feira, então já pula aí 2 dias. Além de tudo isso, temos aí o resultado também do Carrefour, que apresentou aí um prejuízo líquido de 565 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, e mesmo assim as ações saltaram mais de 11% no Ibovespa. A varejista reportou um prejuízo líquido consolidado de 565 milhões de reais, frente a um resultado positivo de 426 milhões de reais no ano anterior. Em 2022, ela apresentou um resultado de 426 milhões de reais em lucro. Em 2023, um prejuízo de 565 milhões. Arrastando aqui, nós podemos estar vendo o que aconteceu, né? O Carrefour apresentou o prejuízo de 565 milhões frente a um montante positivo de 426 milhões de reais e ainda o mercado fechou em alta. Na avaliação do BTG, mesmo grupo controlado pela Exame, o balanço do Carrefour foi afetado por eventos não recorrentes que poluíram os resultados.
Ainda assim, os analistas do banco pontuam que os números da varejista devem permanecer sob pressão no curto prazo, visto a integração do grupo Big e os custos de financiamento que seguem elevados. Simplificando, o que impactou os resultados do Carrefour nesse trimestre foi a incorporação do grupo Big de supermercados e também teve uma coisa que vai acabar impactando os resultados do primeiro trimestre, além dessas margens apertadas que foram citadas. O Carrefour decidiu fechar as suas lojas Carrefour pelo Brasil e transformar ela em atacadão. E ainda, além de tudo isso, teve um episódio no início do ano, no final do ano, né? Que esse aqui aconteceu no impacto do quarto trimestre, que também impactou os resultados dele aí nesse trimestre que a gente estamos vendo, que foi um protesto feito pelo MST e dentro das lojas do Carrefour, exigindo cesta básica. Acho que vocês devem ter visto esse episódio e isso acabou deixando menos clientes entrar, então deficitando um pouquinho os resultados da companhia. Ainda em relatório, a analista destaca uma margem bruta do Carrefour de 15,9% no período, o que representa um ganho de 60 pontos base ano contra ano, mostrando aí que sua margem bruta cresceu muito bom, mostrando que a companhia cresceu bem aí. Sua margem EBITDA ajustada em 7,2%, um crescimento de 90 pontos percentuais aí na base anual, mostrando que a companhia continua acelerando e vem demonstrando resultados. O que eu entendi nessa parte no Carrefour aí, que eles explicaram até na teleconferência que eu participei, assisti aí. Eles usaram 2023 para arrumar a casa, integrar as empresas aí Big, esse ano, início daqui do primeiro trimestre, eles também estão fazendo isso, né? Arrumando lá para Carrefour, trocando para Atacadão, fazendo toda essa arrumação de casa, para agora, depois, no segundo trimestre, 2024 aí, do segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre, para os anos posteriores, depois que a casa já está arrumada, né, que eles arrumaram, começar a apresentar o resultado de todas essas operações que a empresa fez aí. Então é mais uma visão de longo prazo para a empresa. O Carrefour está cotado aí a R$ 12,54, pagou nos últimos 12 meses 1,18% de dividendo com um valor de 14 centavos. Uma valorização aí de 16,54% no mês atual e uma desvalorização de 13% nos últimos 12 meses. 100% de tag along, 91 milhões em liquidez, 0,29% de participação no Ibovespa. Ele só possui ações ordinárias. Os seus resultados nós conseguimos estar vendo aqui alguns pontos que desanimam. Ela tem um PL de 34 anos que desfavorece muito, um PVP aí de 1,34%, simbolizando que a cada R$1 que a empresa tem, você paga R$1,34, então simbolizando 34% a mais, aí você estaria pagando. Tem um EV/EBITDA de 9 anos, um lucro por ação de 36 centavos, um valor patrimonial de R$9, uma dívida líquida controlada, uma margem bruta de 19%, bom, mas uma margem líquida irrisória de 0,70%. Um ROI muito ruim de 3%, vem crescendo suas receitas 15% ao ano, que é bom, mas vem perdendo 13% de lucratividade ao ano, simbolizando que vende a companhia está crescendo seu lucro, ela está regredindo. A empresa costuma pagar dividendo em julho, setembro e dezembro, mas esse ano aí foi reduzido só em junho e dezembro por causa de todos os prejuízos acumulados que a empresa teve. Aqui a gente conseguimos estar vendo que a empresa está aí com um lucro de 19 milhões, com um payout de mais de 942%, mesmo sem poder, ela acabou pagando dividendo, pois ela teve as sobrinhas esses outros anos, mas isso aqui ainda será atualizado pelo Status Invest ao decorrer dos próximos dias. Mas é uma empresa que nunca apresentou prejuízo em sua história na bolsa e paga dividendo desde 2017, com uma média de 165% de payout, mas está extremamente distorcido graças a 2023. A empresa pagou um payout totalmente gigante, podemos dizer assim. A empresa tem aí um patrimônio grande de 19 bilhões de reais, uma dívida bruta de 20 bilhões, um valor de mercado de 26 bilhões, uma disponibilidade de 3 bilhões, uma dívida líquida de 16 bilhões de reais, mostrando que a empresa vem sim muito alavancada. E a última empresa que nós vamos estar falando aí é a ISA-CETEP, a empresa de transmissão de energia. Ela teve o seu lucro aí que subiu em 148% no quarto trimestre de 2023.
E ainda ela estuda impactos climáticos extremos em transmissões, que é os excessos de chuva, ventanias, chuvas de raio que pode estar impactando aí, né, derrubando torres, interferindo na transmissão e tudo isso impacta a empresa. A transmissora de energia ISA-CTEP encerrou 2023 com fortes alta no lucro líquido. Vai focando na execução de seu plano de investimento que destinará 15 bilhões de reais. Aí ela vai destinar 15 bilhões de reais em investimento nos próximos anos para novas linhas, subestações e reforço a melhoria nas redes existentes, disseram executivos da companhia no Reuters. A elétrica divulgou resultados aí muito bom, com lucro líquido de 900,6 milhões de reais no último trimestre, um crescimento de 147%, mostrando que a empresa cresceu muito, acima do registrado em um ano anterior, enquanto o EBITDA aí subiu para 30,3%, para 826 milhões de reais. No acumulado de 2023, o resultado na última linha, o balanço cresceu em 107%, alcançando 1.940 milhões de reais, e o EBITDA avançou 26,9% para 3,13 bilhões de reais. Aí eles acreditam que a empresa pode estar maximizando aí seus pagamentos de dividendo, também aqui maximizando os pagamentos de juros sobre capital, e isso trouxe uma redução importante no imposto de renda da companhia, melhorando o reforço significativo de lucro líquido. Pagamos 1,45 bilhões em JCP. Para quem não sabe, quando a empresa paga o JCP, ela desconta 15% dos seus acionistas, mas isso traz benefícios fiscais e impostos de renda para a empresa, que beneficiou os resultados desse trimestre após o pagamento de 1,45 bilhões de reais em JCP para os seus acionistas anteriormente. A empresa aí está cotada a R$ 25,81 com dividendo de 8,54%. Pagou nos últimos 12 meses R$ 2,20, acumula aí uma valorização de 25% nos últimos 12 meses, mas no mês atual fica basicamente em zero. O resultado, mesmo vindo bom, ainda não agradou o mercado, que bateu um pouquinho na ação hoje, derrubou aí 3%. É uma empresa que não tem tag along, tem ações preferenciais ordinárias, 52 milhões de liquidez, 0,47% de participação no Ibovespa. É uma empresa que tem indicadores bons, tem um PL aí de 7 anos, um PVP de 0,95, simbolizando que está com 5% de desconto, um EV/EBITDA de 0,20, um lucro por ação de R$ 3,59, um valor patrimonial justo de R$ 29. A empresa tem uma dívida líquida barra PL controlada, mas uma dívida líquida barra EBITDA um pouco descontrolada. A margem bruta está em 59%, simbolizando que é uma margem bruta excelente. Uma margem líquida de 41% também, que é excelente, que características de empresas de transmissão de energia terem margem bruta e margem líquida muito boas e recorrentes. O ROI da empresa aí não favorece tanto, em 13%. O seu crescimento de lucro de receita vem acelerando gradativamente aos anos, sendo 15% de receita de crescimento anual e o lucro em 11%. Como dito anteriormente, a empresa costuma estar pagando dividendos bons, pagou aí em janeiro, abril, junho e dezembro, são aí onde eles têm maior periodicidade, mas a empresa nunca tem uma data certa aí, que nas empresas trimestralmente, semestralmente. É uma empresa que tem receitas muito recorrentes, que é típico do setor de transmissão de energia. Aqui foi um ano atípico, que aí foi o pagamento de coisas que o governo devia, mas foi atípico, mas o restante não. Podemos estar vendo que é uma empresa que sempre pagou aí os dividendos desde 2018 e o seu lucro desde 2009, aí nunca apresentou prejuízo, e uma média de 57% de payout. Nós conseguimos estar vendo aqui que o seu patrimônio líquido é gigantesco, 17 bilhões de reais, a dívida bruta está em 9 bilhões, a disponibilidade em 1 bilhão, a dívida líquida em 7 bilhões e o valor de mercado em 18 bilhões de reais. De todas as empresas que nós citamos aqui nesse vídeo, eu tenho apenas a Goal, que é a hold que controla a Gerdau. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas empresas e dos resultados dela e das notícias e desses dividendos e juros sobre capital próprio. E foi esse o vídeo. Até o próximo vídeo e falou!